Bom dia! Estamos iniciando mais uma semana, uma segunda-feira, que maravilha! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos começar com português, lá na página 32. Tá vendo? Nós vamos começar falando sobre anúncio institucional. Vamos pensar então. Antes de ler, você vai ler um anúncio institucional. Os anúncios institucionais são textos que tentam convencer o leitor a respeito de uma ideia. Em que situações ou lugares você costuma ver anúncios? Onde vocês costumam ver anúncios? O que são anúncios, né? São aqueles cartazes que a gente encontra nas ruas, nós encontramos nas paredes, não é? Nos outdoors, que mostram, fazem propaganda das coisas, né? Que estão tentando nos convencer, né? A respeito de alguma ideia, de alguma coisa, para você comprar alguma coisa, para você acreditar em alguma coisa, tá certo? Durante a leitura, fique de olho. Qual é a ideia transmitida pelo anúncio abaixo? Então, nós vamos aqui agora observar esse anúncio. Diz o seguinte: não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Aí aqui está mostrando a floresta amazônica de 1500 a 2020. Se não agirmos agora, nossas florestas serão uma remota lembrança, uma história contada de forma mitológica ou até mesmo uma peça de museu. O Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero. Então, olha só, nós temos aqui uma propaganda, não é? Ele está nos passando uma ideia. Qual é a ideia que esse anúncio está passando, né? Vamos pensar que a gente vai já responder. O glossário, o que é isso? São algumas palavras que destacou aqui quando falou, vai dizer o significado para vocês aqui. Vamos lá. Remoto. Então, a gente leu assim, ó, lá aqui no cantinho, certo? Se não agirmos agora, nossas florestas serão uma remota lembrança. Remoto é o quê? É distante, que já faz parte do passado. Então diz o seguinte, que se não agir agora, se a gente não tiver cuidado com o desmatamento, com a floresta amazônica, vai ficar só numa coisa que aconteceu no passado. Uma lembrança, né? Uma história contada de forma mitológica. O que é mitológico? O que não existiu de verdade, inventado. Então, muitas pessoas, se a gente não cuidar agora da floresta amazônica, o que é que vai acontecer? Lá na frente, quando a gente tiver grande, que as crianças forem nascendo e forem escutando sobre a floresta amazônica, vão achar que é alguma coisa mitológica, alguma coisa inventada. Ou até mesmo uma peça de museu, porque no museu tem várias peças que foram bem do passado, que não existem mais, que estão ali só para a gente conhecer, tá certo? E o Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero. O que é uma petição? É um pedido feito por escrito solicitando algo. Então, aqui nesse cartaz, ele está falando sobre o quê? Sobre a floresta amazônica. E o Greenpeace está pensando em fazer o quê? Em se juntar muita gente e fazer um pedido de forma oficial, por escrito, para que se não desmate mais a floresta amazônica, porque senão ela vai deixar de existir, não é? Então, agora nós vamos responder a página 33. Já, hein? Voltamos para responder a página 33. Vamos lá responder? Diz o seguinte, no número 1, a questão A, diz o seguinte: qual a relação entre essa placa e o quadro? Releia a placa que está embaixo do quadro. Olha só, é essa plaquinha aqui que está bem pequenininha, ele mostrou o significado aqui do lado, que é floresta amazônica, 1500 a 2020. Qual é a relação entre essa placa e o quadro? A placa estava embaixo do quadro. Então, é o quê?
A placa, ela identifica a imagem que está no quadro, né? Então, a placa, vamos colocar de letrinha em forma para quem ainda tem dificuldade. A placa identifica o quê? A floresta amazônica, não é? A imagem que está no quadro. A placa identifica a imagem que está no quadro. Então, qual é a imagem que está no quadro? A floresta amazônica. A imagem que está no quadro. Tá certo? Que é a floresta amazônica, né? A fotografia. A floresta amazônica não. A fotografia da floresta amazônica. Tá certo? Então, vamos lá. Na letra B, diz o seguinte: o que significam os números presentes na placa? O que significa? Me diz aqui, 1500 a 2020. O que é que significa isso? Ó. Significa os anos de duração da floresta amazônica. Então, os anos de duração da floresta. Opa, quase que não cabia. Da floresta amazônica. Da floresta amazônica. Na questão 2, né, logo aqui abaixo, nós estamos vendo aqui, ó, o quadro de Mona Lisa, muito conhecido, não é? Leia as informações a seguir sobre a obra de arte que aparece no anúncio e responda às questões propostas. Na questão 2, nós vamos ter 3 quadrinhos. Vamos ver o que é que está dizendo aí, tá certo? Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ó. Vamos ler. Mona Lisa, ou La Gioconda, é uma obra de arte pintada por Leonardo da Vinci em 1516. Nossa, quanto tempo faz, não é? Nela, podemos ver uma mulher com um sorriso misterioso. Ninguém sabe ao certo quem é essa mulher. Esse quadro atualmente está exposto no Museu de Louvre, em Paris, na França, que é o museu mais visitado do mundo. No anúncio, a fotografia da floresta amazônica está ao lado da Mona Lisa para sugerir o quê? Então, a gente olhou aqui no anúncio, ó. No anúncio, tá vendo, ó? Nós falamos sobre esse quadro que é o da floresta amazônica. Mas se a gente observar ao lado, nós temos o quadro de Mona Lisa. Por que será que ele está aí, né? Então, a gente vê. Vamos primeiro ler aqui embaixo o que diz sobre o quadro de Mona Lisa. Diz o seguinte: Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503 a 1516. Olhos sobre madeira. O tamanho dessa tela é 77 centímetros por 53 centímetros. Daí vamos ler o que pede para a gente responder. No anúncio, a fotografia da floresta amazônica está ao lado da Mona Lisa para sugerir que a floresta amazônica deveria estar em Louvre. Louvre é o museu, né? Que a floresta amazônica é tão importante para a humanidade quanto a Mona Lisa, ou que a floresta amazônica deveria ser representada em um quadro como a Mona Lisa. Se a gente for observar, a gente sabe que o quadro da Mona Lisa ele é muito valioso, né? Porque está num dos museus mais importantes do mundo. Então, o que é que ele está sugerindo aí? Que a gente valorize a floresta amazônica seja tão valorizada quanto o quadro da Mona Lisa. Então, a resposta correta é o segundo quadradinho, tá certo? Que diz o seguinte: que a floresta amazônica é tão importante para a humanidade quanto a Mona Lisa. Exatamente. Nós temos a floresta amazônica, é muito importante, conhecida como o pulmão do mundo, não é? Porque é rica em oxigênio. E a gente tem que valorizar. Valorizamos as obras de arte, sim, mas precisamos valorizar o que nós temos. Então, por isso que se fala que deveremos, sim, dar um valor tão grande ou mais, né, à floresta amazônica do que as obras de artes. Tá bom, então? Vamos lá para a página 34? Vamos lá!
Voltamos para a página 34. Vamos lá na questão 3. A questão 3 diz o seguinte: releia agora o texto escrito que está em destaque no anúncio. Diz assim: não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Converse com seus colegas qual é a relação entre essa frase e a imagem que aparece no anúncio, não é? Então, a gente vai conversar aqui sobre isso. Converse com seus colegas, no caso, vocês vão conversar aqui com a professora e que o pessoal de casa, tá certo? Que diz assim: qual é a relação entre essa frase, né? Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado, com a imagem que aparece no anúncio. Então, como é que a gente pode imaginar? Aquela imagem, ela tá lá no museu, né? A gente viu que a imagem da Mona Lisa, ela tá lá no museu e que a gente viu também que faz muito tempo, não é, que Leonardo da Vinci, ele pintou esse quadro, ele pintou em 1503 a 1516, nós estamos em 2021, não é? Então a gente vê que lá aquele quadro está exposto em lugares que estão, ó, que foram do passado, que representam imagens do passado, tá certo? Isso aqui é só para a gente conversar, não precisa anotar nada. Lá na questão 4, diz o seguinte: leia novamente o trecho a seguir. É esse trecho aqui que começa falando do Brasil. O Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamentos. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero. Ou seja, para que não aconteça mais desmatamento. Qual a ideia ou a atitude que esse anúncio está propondo? Ele está propondo o quê? Ele está querendo o quê? Querendo o quê? É uma atitude de quê? De assinar, né, um documento para se pedir por escrito o desmatamento zero. Então, nós vamos botar a atitude de assinar a petição, né? Atitude de assinar a petição pelo desmatamento zero. Desmatamento zero. Ponto final. E aí nós temos a questão B. A letra B diz o seguinte: qual é o objetivo dessa ideia ou atitude? Evitar o quê? Que as florestas brasileiras elas desapareçam. Não pode acontecer isso, né? E eles estão lutando, assim como a gente deve lutar, pelo desmatamento zero, ou seja, parem de cortar as nossas árvores, de destruir as nossas florestas, de tocar fogo nas florestas, tá certo? Então, a resposta: qual é o objetivo dessa ideia ou atitude? Evitar o quê? Que as florestas... Ó, lembrando que quando a gente não cabe nomezinho no canto só, nós passamos um tracinho que pode ser do lado ou embaixo, as florestas brasileiras, e continua na outra linha. As florestas brasileiras desapareçam. As florestas brasileiras desapareçam, tá certo? Os anúncios são textos divulgados por determinada organização a fim de convencer o leitor de uma atitude ou ideia. Eles podem ser publicados em jornais, revistas, redes sociais, blogs, até quando a gente vai lá no supermercado. Existem panfletos, né? São anúncios que mostram as promoções e daí de uma certa forma chama a gente para ir para o supermercado fazer a compra lá. Mas também se a gente pode ver quando a gente liga no YouTube, quando a professora manda para vocês, né, alguns vídeos para que a gente enriquecer mais a nossa aula. Antes de começar no YouTube, sempre vem anúncios. Vem anúncio da Netflix, vem anúncio do TikTok, vem vários outros tipos de anúncios, não é?
Então, e aí ele também colocou aqui jornais, revistas, não é? E foram as redes sociais que Inês falou agora, tá bom? Amplie seu vocabulário. Então, na questão 5, diz o seguinte: o anúncio divulga a campanha Desmatamento Zero. A. Observe que é um elemento comum entre a palavra desmatamento e as palavras do quadro abaixo. Que elemento é esse? Presta atenção. Vou ler a palavra. Desmatamento. Vamos ver. Desmotivado, descarregar, desculpar. Que elemento é esse que a gente está vendo em todas as palavras? Vai ser o des. Nós vimos desmatamento, né? E aqui veio desmotivado, descarregar, desculpar. Olha só. Então, na letra B, pergunta o seguinte: qual é o significado desse elemento comum? Por que será que bota desmatamento? O que esse des quer dizer? Bom, vamos pensar. Ele tem o sentido de negação. Então, quando se fala desmatamento, significa que não matar, não é? Então, vamos lá. Ele tem o sentido de negação. O des, ele tem o sentido de, né, ó, o tracinho para separar a palavra que não cabe na frase, de negação. O mesmo acontece com desmotivado. Uma pessoa desmotivada é a pessoa que não tem motivo para fazer aquela coisa. Ah, estou tão desmotivado para organizar meu quarto. Então, a pessoa não está achando motivo para organizar o quarto, tá certo? Escreva outra palavra que tenha também esse sentido com o mesmo significado. Bom, aqui nós temos várias palavras, né? Por exemplo, desrespeito. É uma pessoa que não está tendo respeito, né? Uma pessoa, uma empresa ou alguém que não está tendo respeito. Nós temos desrespeito. Nós temos, falamos há pouco tempo, desinteressado. Desinteressado. É uma pessoa que não tem interesse em fazer determinada coisa. E existem várias outras palavras que vocês podem colocar, tá certo? Agora é a vez de vocês fazerem a atividade. Manda a fotinha para a professora, tá bom? Vamos lá fazer então? Simbora!